Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, super bem-vindos à nossa academia. Meu nome é Jacera Marques, um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Estamos dentro de uma playlist trabalhando ferramentas da qualidade. E eu iniciei com vocês falando do diagrama de Ishikawa. Falamos da principal característica do diagrama de Ishikawa, que é aquela característica que nos leva à escolha múltiplas de situações e que a partir dessas situações eu posso ter ali causas mais ou menos prováveis, mas não o direcionamento para uma única causa. Quando eu começo a ter esse raciocínio mais abrangente, a possibilidade que eu tenho de estar diante de ações mais abrangentes acaba sendo muito mais óbvio, e aí a chance que eu tenho de resolver aquele problema, aquele desvio, ela passa a ser muito mais assertiva, porque quando eu estou diante de uma única causa, se eu por algum motivo na metodologia utilizada eu errei, eu tive um desvio ou eu não percebi uma informação que foi relevante, eu erro. E aí eu erro de maneira fatal, porque eu estou gastando todas as minhas energias por uma única causa. No diagrama de Ishikawa não. Ele nos faz perceber de maneira mais abrangente várias vertentes, várias situações, coisas, métodos, modos, materiais, por exemplo, que podem estar levando aos meus desvios. Ou seja, a chance que eu tenho de ser mais assertivo acaba sendo muito maior. Eu falei para vocês que na sequência nós iríamos, como a gente diz aqui no Nordeste, destrinchar um pouquinho essa ferramenta. E eu queria tratar hoje com vocês o primeiro M, que ao meu ver é um dos M's muito importantes, que é o método. O que é a busca do método dentro do diagrama de Ishikawa? É quando eu tento entender se aquele desvio que eu estou diante dele, aquela não conformidade, o método influenciou. Quando a gente fala em método, pessoal, é muito importante a gente entender que o método é a forma de fazer. Isso quando nós estamos falando especificamente de análises de causa, por exemplo, voltadas para processo. Então, a forma como eu executo aquela atividade, a maneira como eu executo aquela atividade, ela pode ter influenciado dentro da lógica do meu desvio, se nós percebermos que sim, eu estou diante ali de uma possível causa atrelada ao método. Uma pergunta muito importante e extremamente necessária de ser feita é: se eu estou diante de um problema, de uma não conformidade, e eu faço a seguinte pergunta: o método influenciou para que esse problema acontecesse, e eu percebo que o método não está estabelecido, a própria ausência do método, pessoal, ela já pode ser uma causa. Por quê? Porque dentro da lógica da qualidade, nós estabelecemos um método, uma forma de fazer, quando nós enxergamos um risco. Se nós pegarmos a evolução das nossas normas, nós vamos perceber que cada vez mais, de forma subjetiva, a norma nos dá essa liberdade de nós estabelecermos a nossa própria informação documentada, de nós estabelecermos as nossas próprias diretrizes. Porém, as normas têm uma visão de risco e o risco pode estar atrelado na maneira de fazer. Então, muitas vezes eu estabeleço uma instrução de trabalho, eu estabeleço uma lição ponto a ponto, eu estabeleço um procedimento operacional, porque ali eu tenho um risco das pessoas não executarem da mesma maneira. Portanto, o método dentro desta ferramenta pode estar atrelado, primeiro, à própria ausência de nós não termos estabelecido ali a melhor maneira de fazer aquela atividade. Também eu posso ter uma situação do método estar estabelecido, mas não está estabelecido de forma clara, de forma dúbia. As pessoas estão percebendo aquela regra de forma dúbia. Ou seja, eu deixei de executar da maneira correta, porque a forma como o método, a maneira de fazer está disposta, está escrita, me dá essa dupla informação.
Se essas forem as conclusões, eu posso estar sim diante de uma possível causa que pode ter influenciado aquela minha não conformidade. E aí o que é que eu vou precisar? É entender o quanto esse método pode estar influenciando para que eu tenha uma ação corretiva que vá de encontro a essa possível causa. Se o método, por exemplo, não existe, talvez talvez a ação seja escrevê-lo. Se o método existe, mas não está claro, talvez a ação seja corrigi-lo, né? Se o método existe, mas não está sendo executado, aí talvez eu já esteja diante de mais um M, que é um dos que a gente vai ver na sequência, que seria a mão de obra. Pessoal, mais uma vez, super bem-vindos à nossa Academia Qualicerg. É um prazer enorme ter vocês conosco.